Oi, pessoal, boa noite para todos, todas. Muita alegria de novo estar aqui. Vocês me vendo, eu não vendo vocês. Esse mundo virtual me deixa doida. Eu queria ver a carinha de vocês. Vamos todos na carreata no sábado para a gente pelo menos se dar um alô de longe, que a gente está morrendo de saudade, tá bom? Bom, o tema que eu escolhi hoje é um tema assim bem complexo, bem dá para a gente falar horas e horas. Eu vou dar sei lá, um aperitivo bem modesto, bem simplificado, mas que eu acho um tema bem bacana para quando a gente voltar, a gente poder aprofundar, fazer experiência, fazer vivências sobre essa temática, que é como fazemos as nossas escolhas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Como que a gente escolhe as coisas na nossa vida, como a gente toma decisões e algumas ideias principais, mas depois a gente vai desenvolver isso de uma forma melhor, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então a gente vai falar sobre as escolhas, né? Então é um tema assim que é estudado na psicologia, na filosofia, na teologia, né? São áreas de conhecimento que eu gosto muito, áreas afins de humanas, né? Então, são estudos de várias dessas áreas do conhecimento, né? Todo mundo se interessa em saber por que que o ser humano escolhe uma coisa e não escolhe outra, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso, né? Então, assim, estamos decidindo, escolhendo o tempo inteirinho, né? Mesmo coisas muito banais, que trajeto percorrer, o que comer, ir na academia, não ir. Então, são decisões banais do dia a dia, mas que a gente faz automaticamente, mas de alguma forma o nosso cérebro tem que processar uma série de coisas para a gente fazer as nossas escolhas. Pode parecer simples as decisões, mas o cérebro vai requerer dele muitas mobilizações, né? E então isso a gente pode ver depois com calma, a gente vê que lados do cérebro são responsáveis pelas nossas decisões, tal, de um jeito melhor, tá bom? Então, a neurociência vai mostrar que um adulto costuma fazer por dia de 2.500 a 10.000 decisões de variada complexidade. Então, imagine vocês que a gente faça aí entre 7.000, 8.000 decisões todos os dias. Então, não é à toa que tem dia que a gente, todo mundo já experimentou isso, parece que a mente da gente está cansada, que a gente não quer decidir mais nada, a gente não quer escolher mais nada, né? Então, quando parece que está meio saturado, então o cérebro está cansado de fazer essa movimentação. Então, imagine só quanta energia está sendo gasta aí nesse movimento, né? Bom, quais são, então, os mecanismos que influenciam as nossas decisões? Então, a ciência vai apontar que os principais fatores que vão estar de pano de fundo, que vai embasar as nossas opções, isso sem a gente perceber, né? A gente parece que decide por decidir, mas a gente tem que entender que por trás de coisas aparentemente banais existe uma logística, uma engenhoca mesmo do nosso cérebro para ele estar processando tudo isso. Então, os principais fatores que vão embasar as nossas opções são as nossas emoções, nossos conteúdos inconscientes,
Então, lembra bem daquelas aulinhas que 95% da nossa vida psíquica está no nosso mundo inconsciente, que a gente não tem muito acesso, né? Ou tem pouco acesso. Está ligado às nossas expectativas, ligados à característica de personalidade e aos aspectos da nossa cultura ou da sociedade. Então, qualquer decisão que a gente vai tomar, ou qualquer decisão que qualquer indivíduo toma, ele só tomou essa decisão porque esse conjunto de fatores estão operando. A característica de personalidade, o que a cultura fala que é melhor ou não, as emoções, as expectativas. Então, é interessante esses fatores para a gente poder também entender por que cada um de nós decide coisas na nossa vida tão diferente do outro. Quando a gente pensaria que seria lógico determinadas decisões de um filho, de um parente, de alguma pessoa, parece que é meio evidente que teria que escolher determinadas coisas, as pessoas vão fazer opções as mais variadas possíveis. E elas vão fazer essas opções porque cada um de nós tem uma emoção, um conteúdo inconsciente, uma expectativa, uma característica de personalidade, ela absorve mais ou menos o que a cultura determina. Então, por isso, as nossas decisões, elas têm muita subjetividade, não são nada claras e objetivas, envolve todas essas características, tá? Bom, então, dentro dessas características, esses fatores que modelam as nossas decisões, quem de verdade lidera essa tomada de decisão? Quem é esse personagem, entre aspas, aí, que vai liderar? Os estudos da ciência vão confirmar que é a emoção que lidera os processos de tomada de decisão. Então, muitas decisões que a gente toma são decisões ligadas à emoção, né? A emoção da raiva, do medo, da inveja, da culpa, né? Então, os estudos vão mostrar que essa tomada de decisão baseada na emoção, ela foi importante para a sobrevivência da espécie. Então, os antropólogos, os sociólogos, eles vão definir que essa emoção, quando a gente escuta falar que a emoção é que lidera, a gente sente que parece que vai dar com os burros na água, porque a emoção é passional, tal. Mas a ciência vai mostrar que muitas das emoções nos ajudaram. Então, os antropólogos vão dizer, por exemplo, a raiva nos motivou a punir um agressor. O nojo nos tornou mais exigentes e assim evitamos muitas doenças. O medo nos tornou mais cuidadosos e prudentes. Então, a sociologia, a antropologia vai mostrar que, embora pareça, entre aspas, negativo a emoção, ela serviu para a sobrevivência da espécie. Então, uma coisa que aparentemente parece negativa, ela pode ter um viés positivo, né? É o medo, por exemplo, que está sendo muito falado aí na época da pandemia, que se você tem um medo que não é pavor nem exagerado, você se torna mais cuidadoso para cuidar da sua saúde, mais prudente. Então, é uma emoção que está ajudando a tomar uma decisão melhor. Então, mas será que só a gente tomando decisões baseado na emoção também vai dar certo? Então, vamos pensar no seguinte. Eu coloquei esse item. Maria vai com as outras, que é uma frase popular que a gente usa muito, né? Então, todos os estudos vão mostrar que a gente aprende muito com os outros. Então, nós somos seres sociais, seres que se interrelacionam, e que isso é muito importante, que a gente aprenda com os outros
e a gente imite coisas que os outros façam que sejam positivas. Então, se a gente reconhecer o que os outros fazem de forma acertada e copiar, isso é positivo para nós. Então, é como se a gente estivesse olhando para o comportamento dos outros e a gente copiando aquilo que seja bom para a gente. Então, é positivo isso. Se ao contrário a gente for excessivamente conformado e seguir cegamente a massa, nós corremos o risco de nos despersonalizar e cair na armadilha da manipulação. Então, isso é negativo. Então, nem seguir loucamente o que os outros estão fazendo e nem também seguir cegamente porque todo mundo faz, que isso é um aspecto negativo. Então, na hora de tomar decisões, a gente vai ponderar os aspectos positivos e aquilo que a gente sentir que a gente está seguindo a maioria cegamente e não está refletindo muito, isso é um aspecto negativo. Outra pergunta que é muito feita, né, nas sessões de terapia, todo paciente traz um pouco essa questão, eu fiz essa pergunta. Arrependimento diante de uma escolha faz bem para a pessoa se arrepender de uma escolha que não fez adequada? Sim. Então, o arrependimento, que não for o arrependimento daquele que fica com o chicotinho, se martirizando, isso é um exagero. Mas, sim, o arrependimento diante de uma escolha que a gente fez errada é importante. Por quê? Porque devemos tirar lições dessa experiência e, assim, correr menos risco de sofrer decepções nas próximas escolhas. Então, a gente pode se arrepender, né? A gente não usa aquela frase, se arrependimento matasse, eu estava morta, né? A gente usa essa dito popular. Então, a gente tem que aprender com as experiências, as escolhas que a gente não fez muito bem. Então, a pergunta que vocês possam estar fazendo para vocês é assim: que lições você tirou de alguma escolha que você fez que foi equivocada? Você fez uma escolha que foi atrapalhada, equivocada, errada, entre aspas, e que lições você tirou dessa experiência? E se as suas escolhas, após essa escolha equivocada, elas foram mais acertadas? Então, se foi mais acertada, parabéns, porque você tirou lições dessa experiência, entre aspas, negativa. Então, é sempre importante ver que lições que a gente está tirando de uma experiência, de uma opção que a gente pisou na bola. Pisou na bola, não deu certo, pensou que podia dar e não deu, então é importante isso, tá? Sempre tirar lições importantes. Se tiver repetindo sempre a mesma experiência e sofrendo decepções contínuas, alguma coisa está errada. É sinal de que a gente não está tirando lições dessas escolhas equivocadas. Então, tem que voltar lá atrás para aprender a lição, tá? Bom, aí eu coloquei aqui, escolha é igual sofrimento. Fala, nossa, que dramática. Não é. Escolha é igual sofrimento. Por quê? Porque toda escolha traz certo sofrimento e angústia. Um certo, não precisa ser um super sofrimento, nem uma angústia, mas dá um sofrimento, uma angústia, um desconforto, e a gente sabe disso, a gente percebe isso. Quando a gente escolhe alguma coisa, automaticamente a gente está abrindo mão de outras tantas coisas. Então, a gente é obrigada a renunciar. E quando a gente renuncia uma coisa em prol de outra, isso leva a uma certa peninha, uma certa angústia. Será que eu escolhi a opção certa?
Será que vai dar certo? A gente bate na madeira, ai, tomara que dê certo. A gente está correndo um risco, um relativo risco. Então, dá um certo desconforto, dá uma certa angústia, porque a hora que você abrir mão das outras coisas, a gente pode ter uma sensação que está perdendo do outro lado. Isso é muito comum, por exemplo, nas jovens e nos jovens, quando vão fazer opção de casar. Eles querem casar, mas, ai meu Deus, se eu optar por isso, eu vou ter que abrir mão da minha liberdade, dos meus amigos, eu vou ter isso, aquilo. Então, toda opção, qualquer uma, leva a gente a perder algumas coisas. Então, quando a gente escolhe também, além dessa angústia de perder alguma coisa, de não saber se escolheu certo, se vai dar certo essa escolha que a gente fez, né? Pode ser escolhas pequenas que não vão repercutir em nada e pode ser escolhas que vão trazer grandes repercussões. O casamento, mudar de profissão, mudar de emprego, de cidade, né? Se aventurar em um novo estudo, são fazer investimentos financeiros, vender coisas. Então, tem escolhas que são bem complexas, bem difíceis e que gera muito sofrimento e muita angústia. Então, muita gente procura, às vezes, atendimento psicológico porque quer entender um pouco melhor esse sofrimento. Ai, será que eu devo fazer isso? Eu tenho medo daquilo. Será que devo aquilo outro, né? Então, a gente sempre, então, a escolha, por isso, carrega esse desconforto, esse sofrimento. Outro sofrimento que está embutido nisso é que quando a gente escolhe alguma coisa, isso implica se responsabilizar por suas escolhas. Então, se der certo ou der errado, eu sou o único responsável. Então, se responsabilizar pelas nossas escolhas dá um friozinho na barriga, porque se der certo, muito bem. Aí você se sente vaidoso, orgulhoso de ter escolhido uma decisão boa. Se não der certo, automaticamente, às vezes a mente da gente vai querer achar um culpado. Ah, foi por causa do meu chefe, foi porque eu senti pressão da minha família, eu decidi. Então, a gente vai querer achar um culpado. E não tem culpado, porque a gente tem que se responsabilizar e bancar a nossa decisão. Então, tudo isso, esse processo todo, ele é um processo bem delicado e bem complexo. Então, traz bastante desconforto. Bom, então, para a gente terminar, que eu vou fazer mais curtinho para não cansar vocês, como fazer, então, melhores escolhas, né? Embora a gente esteja na terceira idade, a gente já viveu muita coisa. E a gente, teoricamente, parece que a gente sabe já escolher ou já sabe o caminho das pedras. Isso tem um sentido de verdade. Mas muitas vezes também, às vezes a gente chega na terceira idade e ainda pode estar fazendo escolhas não muito adequadas. Então, algumas ideias. Avaliar atentamente todos os lados da situação, quando for pensar em alguma opção. Usar a intuição, a emoção e o pensamento crítico. Então, embora a emoção falar, estou sentindo que vai dar certo tal coisa, então usa a intuição, usa a emoção, eu estou confiante, eu estou segura, mas a gente tem que usar o nosso pensamento crítico. Quais as vantagens, desvantagens, ter uma avaliação bem criteriosa, tá? Para fazer essa avaliação criteriosa, tá? A gente pode verificar se a gente está tomando uma decisão também baseado em influência da cultura, né? Então, se a gente está tomando essa decisão
se está mais baseada no que a sociedade quer, que a cultura quer, que está me influenciando, ou se de verdade é o meu desejo, né? Então a gente precisa sempre ter cuidado de analisar se é isso que eu quero ou eu estou sendo influenciada só pelos outros, ou porque está na moda, ou porque todo mundo está fazendo isso, né? Então tem que tomar cuidado com essa todo mundo pensa assim, ou todo mundo faz assim. Ouvir pessoas amigas e confiáveis que possam ajudar a expandir o seu olhar. Isso é bem importante. Quando a gente estiver muito em conflito, muito em dúvida, pega uma amiga, uma pessoa confiável. Eu tenho pacientes meus que falam: ai, doutora, eu fui conversar com o meu pastor, fui conversar com o padre, eu fui ler um livro primeiro que me falaram que seria interessante e tal. Então, tudo que puder ser de pessoas confiáveis e que possa ajudar você expandir o seu ponto de vista, seu olhar, muito bom. Então, tem que usar mesmo nossos amigos para nos ajudar, tá? Porque às vezes a gente está viciado em um ponto de vista e não consegue expandir o nosso olhar. Nunca tome decisões de cabeça quente. Quando estamos cansados e irritados, nossas funções cerebrais não estão funcionando plenamente. Então, isso eu vou mostrar depois para vocês na aula, quais os lados do cérebro que dão um tilt. Eles não funcionam direito quando a gente está com a cabeça quente. E são lados do cérebro que são muito importantes, responsável pela tomada de decisão, pelo julgamento, pela impulsividade. Então, nada de cabeça quente. Vai tomar banho, vai passear, vai descansar, vai pensar em outro dia resolver, se não for urgente, urgentíssimo, né? Tá? Entenda que as nossas escolhas não são completamente livres. Esse é um tema que não vamos expandir muito, mas dá pano para manga. Por que que as nossas escolhas não são completamente livres? Porque nós temos limitações e precisamos entender e aceitar e reprimir alguns desejos em prol do outro e do coletivo. Então, isso daria sim para a gente falar horas e horas, principalmente agora que a gente está vivendo na pandemia. Será que eu posso escolher fazer o que eu quiser, acessar o meu desejo, mesmo em prol do prejuízo do outro ou do coletivo? Então, quando a gente tomar uma decisão, ela também tem as suas limitações. Eu não posso tomar decisões que vão prejudicar as pessoas que são próximas, que vai ferir a ética, que vai comprometer outras pessoas. Então, esse é um tema vastíssimo para a gente discutir. Outro que aí não é em ordem de importância, eu talvez colocaria primeiro esse, né? Na minha vida, talvez eu faça isso, que é estar em sintonia com o sagrado. Para quem crê, para quem tem fé, né? Claro que assim, quem não tem fé e não crê não vai entender isso que eu estou falando. Mas para vocês, a maioria que tem, então estar em sintonia com o sagrado, com Deus, procurando compartilhar as suas dúvidas e ouvir silenciosamente os sinais que ele irá te enviar. Então, talvez qualquer tomada de decisão que a gente acesse isso, para que a gente, nessa conversa de muita intimidade, que Deus nos ajude a enviar sinais, discernimento, sabedoria, que a gente pede muito, para que a gente tome a melhor decisão. E essa decisão tem que ser justa, tem que ser amorosa e não em prejuízo de ninguém. Então, talvez a gente, começando por aí, e depois se atentar a todas essas dicas, tenho certeza que a gente vai poder tomar decisões e que a gente não se arrependa depois e tenha todo esse sofrimento de ter que resgatar de novo a nossa culpa, o nosso arrependimento,
tá bom? Então, hoje era por aqui que eu queria estar colocando para vocês, e boas escolhas para cada um, e feliz caminhada nessas escolhas aí que a gente vai ter que ir fazendo, essas pequenas e grandes escolhas o tempo inteirinho. Enquanto a gente estiver aqui nesse planeta, nós vamos fazer lá de 2.500 a 10.000 escolhas todos os dias. Então, que a nossa mente esteja lúcida, boa, com saúde, para a gente usar esse presente que é poder fazer essas escolhas, tá bom? Um beijo para cada um de vocês, eu encontro vocês então no sábado para fazer um tchauzinho, tá? Obrigada, um beijo, boa noite.